Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui, que sempre nos acompanham, que sempre compartilham os nossos conteúdos com os amigos em suas redes sociais. Quero agradecer a você que já está inscrito neste canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Você pode também enviar para mim a sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Envia para mim e eu vou responder a sua pergunta, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem especial. Vamos falar sobre o sábado, sobre a lei de Deus, salvação, sábado, o que tem a ver uma coisa com a outra. Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, algumas pessoas questionam os adventistas com a seguinte pergunta. Olha, se eu não guardar o sábado, eu vou para o céu? Eu sou salvo pela guarda do sábado? Os adventistas acreditam que são salvos pela guarda do sábado? E a resposta de imediata é não. Absolutamente não. Não existe um adventista, e se algum adventista falou isso, pode contradizê-lo porque ele está mentindo para você. Não existe um adventista que acredite que nós somos salvos pela guarda do sábado ou pela guarda de qualquer mandamento. A salvação, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, ela só tem um método para a salvação, só apresenta-se ali na palavra de Deus uma forma para a salvação, está lá no livro de Efésios, e diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo ainda diz mais assim, olha, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém fique se achando, né, opa, eu tenho boas obras, salvação não é por obras. Então, nenhum tipo de obra vai salvar você. Não é a guarda do sábado que vai salvar você. Não é não ter outros deuses que vai salvar você. Não é o não adorar imagens de escultura que vai fazer com que você seja salvo. Não é o não matar, não roubar, não adulterar, honrar seu pai e sua mãe que vai fazer com que você seja salvo. Estas coisas não podem salvar você. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Ponto. Agora vamos para a perdição. A gente falou de salvação. Vamos falar de perdição. O que faz você se perder? As nossas obras, elas estão diretamente ligadas à nossa perdição. Veja, nós não somos salvos pelas obras, mas somos condenados por elas. O que diz o livro de Isaías? A nossa justiça, e justiça é tudo aquilo que eu faço para tentar agradar a Deus, né? As minhas boas obras, é a minha justiça. E lá no livro de Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Trapo de imundície, gente, era absorvente usado naquela época. Era um paninho que a mulher usava e depois descartava. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Ou seja, não há boas obras em mim que possam me favorecer a salvação. Todas as minhas obras, sejam elas as melhores possíveis, elas ainda estão aquém do ideal divino. Então, para que ter boas obras? Poxa, se as obras não me salvam, para que eu vou ter boas obras? Eu quero que você grave isso. As boas obras sempre serão uma resposta ao sacrifício de Cristo, ao amor dele por nós. Jesus disse em João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, boas obras são sempre uma resposta de amor ao sacrifício de Cristo. Mas essas boas obras me salvam? Não. As más obras, entretanto, é aquilo que me condena. Eu sou um pecador e os meus pecados, diz a Bíblia, os nossos pecados, os vossos pecados é que fazem separação entre você e Deus. Então o que faz separação entre você e a pessoa de Deus? O seu pecado. E o que é pecado? 1 João 3,4, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. A expressão ali é anomia no grego, a palavra nomos quer dizer lei. Anomos ou anomia quer dizer sem lei. Pecado é transgressão da lei, é quebra da lei, dos mandamentos de Deus. Então isso é pecado. Então veja, eu não sou salvo porque eu guardo a lei, mas o quebrar a lei é o que me faz me perder. E aí você diz, então peraí. Então quer dizer que só vai ser salvo quem guarda o sábado. Não, calma. Deixa eu fazer, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de mandamento? Vamos mudar de mandamento. Tem um mandamento que os evangélicos gostam muito, principalmente para atacar os nossos irmãos católicos, que é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí eu pergunto, não adorar a imagem te dá a salvação? E você vai me responder, naturalmente, não. Absolutamente não. Segunda pergunta. Conscientemente, eu não falo da ignorância, que há pessoas que não sabem, e a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas uma pessoa que leu a palavra de Deus, que foi instruída, que você advertiu e disse, olha, isso está errado, e você provou dentro da palavra de Deus que ela não deve transgredir o mandamento. Mesmo assim, ela ri de você e diz assim, eu vou continuar adorando meu santo e não estou nem aí para você. Conscientemente, uma pessoa que permanece transgredindo esse mandamento, ela vai ser salva? Conscientemente. É para você refletir. E aí agora, eu retorno a mesma pergunta para todos os demais mandamentos da lei de Deus, excluindo o sábado. Qual destes mandamentos uma pessoa transgredindo conscientemente, não de maneira inconsciente, não por ignorância, mas conscientemente, ele sabe que não deveria fazer, mas ele faz, ele quer fazer, ele quer viver na transgressão daquele mandamento. Qual destes mandamentos, transgredindo conscientemente, a pessoa está com a salvação garantida? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. A pessoa, não, eu quero ter outros deuses, eu vou adorar outro Deus. Mas você sabe qual é o Deus verdadeiro? Não tem problema, eu quero adorar outro Deus. Conscientemente. O segundo mandamento eu já citei. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Vamos pular o quarto. Quinto, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conscientemente, o indivíduo ele sabe que tem que honrar o pai e a mãe, mas ele... O matador de aluguel, sexto mandamento, não matarás. Não, eu quero continuar matando, é a minha profissão, eu ganho para isso. E aí? Ele sabe que não pode estar matando as pessoas. E aí ele pode até dizer para você, mas a graça de Jesus me salva. Não é esse o argumento que usam com o quarto mandamento? Eu digo, mas você tem que obedecer esse mandamento também. Não, porque eu sou salvo pela graça. Já imaginou o matador de aluguel? Ele dizendo assim, não, eu sou salvo pela graça. A graça de Jesus, eu já disse assim, Senhor, eu aceito a sua graça na minha vida. O Senhor morreu na cruz por mim e eu aceito o seu sacrifício na minha vida. E por isso vou continuar matando as pessoas porque a sua graça é tudo que eu preciso, não preciso de outra coisa, não preciso obedecer nada. Veja, ele não vai parar de matar para ser salvo, porque não é o parar de matar que vai dar a salvação para ele, compreende? Você está conseguindo captar? Não é o parar de matar, não é honrar pai e mãe, não é deixar de adorar a imagem de escultura que vai fazer com que ele seja salvo. A salvação é pela graça. Mas que graça é essa que me salva e eu continuo sem nenhum tipo de mudança em minha vida? É uma graça barata. Jesus não salvou você para você viver nos seus pecados. Jesus não salvou você no pecado. Jesus salvou você do pecado. Percebeu? Jesus te salva do pecado, não no pecado. Tem pessoas que querem viver no pecado. Repito, o que é pecado? Transgressão da lei. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Não, a graça de Jesus é tudo que tem na minha vida. Eu vou viver com outra mulher, não tem problema. Eu tenho a minha, mas eu quero ficar com outras por fora aí, porque eu tô na graça. E a graça de Jesus me salva. Conscientemente, a pessoa sabe que tá errado, mas não tem problema. Eu vou continuar, porque eu sou salvo pela graça. Oitavo mandamento, não furtarás. Eu vou roubar. Minha profissão é roubar, eu quero roubar um banco, eu quero roubar as pessoas na rua, eu vou assaltar. Por quê? Porque eu já sou salvo pela graça, eu já aceitei a graça de Jesus na minha vida. Conscientemente, uma pessoa aceitou a graça de Jesus e vive no pecado? Conversa é essa? Ou, quem sabe, o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ficar falando mal da vida dos outros. Ou o décimo, não cobiçarás. Nem a casa do seu próximo, nem a sua mulher, nem o seu boi, nem o seu jumento, seu servo, sua serva, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aí eu pergunto, qual destes 9 mandamentos conscientemente uma pessoa transgride e ainda mantém a sua salvação? E ainda dá evidências de que está salvo em Jesus Cristo? Nenhum. Por que só com sábado seria diferente? Você consegue entender a relação que nós, adventistas do sétimo dia, temos com o sábado?
Nós não acreditamos que somos salvos. E algumas pessoas pegam um texto de Ellen White que fala que a observância do sábado implica em salvação e perdição. É justamente nesse contexto. Eu poderia falar a mesma coisa do segundo mandamento. A obediência ao segundo mandamento, não adorar imagens, implica em salvação e perdição. Quer dizer, se uma pessoa conscientemente sabe que não deve adorar imagens, mas ela prefere continuar adorando, ela está dizendo o quê? Que ela não ama Jesus, porque Jesus disse o quê? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus não diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, menos o sábado. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, menos o adorar imagens de escultura. Percebe? Você guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Ponto. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E esta é a relação que todo adventista tem com a lei. Tem com o sábado. Guardar o sábado, ele deve servir, deve ser uma observância, tanto quanto a observância do sábado deve existir, tanto quanto os outros mandamentos. Você vai guardar o sábado não porque você vai ser salvo. Você vai deixar de matar não para ser salvo. Você vai deixar de adorar imagem de escultura não para ser salvo, porque você é salvo pela graça. Mas todo aquele que é salvo pela graça vai obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Agora, tem muita gente por aí dizendo que ama Jesus, mas querem guardar 9 mandamentos. Eu guardo estes, mas esse aqui eu não quero guardar não. Mas por quê? Porque sou salvo pela graça. Se você acha que você deve guardar 9 mandamentos e que você é salvo pela graça e você não precisa guardar o sábado, nunca tenha coragem de abrir sua boca para criticar um irmão católico que adora imagem de escultura, porque ele também é salvo pela graça. Estranho, não é? Pois é. Jesus veio para nos salvar e a sua graça nos salva do pecado, não no pecado.